Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje a gente vai entender um pouco melhor o que são os tipos psicológicos e de repente você até se identifica com algum. Antes da gente começar, os recados habituais. Aqui na descrição desse vídeo vão ter alguns links de indicação de livros e também um link para o nosso Instagram, que é @oficialcdh. Lá você vai ter contato não só com a gente, pode mandar mensagem, mas também ter atualizações de projetos, novidades do canal e até conteúdos específicos que não vêm aqui para o YouTube, que ficam só lá no Instagram. Então nos acompanhe, @oficialcdh, temos também no Facebook Conhecimentos da Humanidade, fique atento aí a todas as novidades, certo? E, mais uma vez, repetindo, também vão ter links de indicações de livros aqui nesse post. Bom, então vamos lá. Os tipos psicológicos foi como a psicologia analítica, mais especificamente um autor que eu gosto muito da psicologia, chamado Carl Gustav Jung, e ele então denominou como tipos psicológicos algo que ele observou, estudou, comparou com trabalhos antigos através da história e ele montou seu próprio esquema dos tipos psicológicos. Mas o que se trata? Basicamente é a forma em que a nossa consciência interage com o mundo. Seja as pessoas, sejam circunstâncias, situações, qualquer coisa assim. Então a gente vai, ao longo da nossa vida, desenvolvendo os tipos psicológicos e algum deles a gente se identifica. Então não é algo que a gente nasce com. Faz parte da nossa personalidade, mas não é uma coisa engessada. A gente pode desenvolver. É meio que uma escolha quase, é uma escolha inconsciente. Porque é através das respostas que a gente vai dando e a gente colhendo os nossos resultados, a gente cada vez mais vai dando respostas parecidas a ponto da gente se identificar com aquele tipo psicológico. É mais ou menos isso. Então vamos entender como é que funcionam os tipos para a gente entender como a gente funciona e poder ter a chance de se desenvolver, de ser muito mais do que aquilo que a gente acha que a gente é. Os tipos são divididos em duas categorias que vão se combinando. Atitudes e funções. São duas atitudes e 4 funções. As duas atitudes são velhos conhecidos da população, da gente, que é o introvertido e o extrovertido. As 4 funções são pensamento, sensação, sentimento e intuição. Cada uma dessas duas atitudes pode ser uma dessas 4 funções. Então o introvertido pode ser pensamento, sensação, sentimento e intuição, e o extrovertido também pode ser pensamento, sensação, sentimento e intuição. Então 4 com 4 dá 8 tipos psicológicos básicos. E por que é básicos? Porque a gente tem os complementos. Você tem o tipo principal, o tipo secundário e o tipo inferior. O tipo inferior vai ser o espelho do tipo principal. O tipo secundário, ele vai poder ser um ou outro complementar e isso vai mudar a forma que você tem de ver o mundo em alguns aspectos e tudo mais. Vamos entender um pouquinho o que é introvertido e extrovertido e o que são as 4 funções. As duas atitudes dizem pra gente se o indivíduo, se nós, o outro, tem mais interesse pelo que está fora ou pelo que está dentro. Então, um introvertido, ele primeiro vai trazer de dentro o interesse para depois se interessar pelo que está fora. O extrovertido é o oposto. O interesse primeiro está nas coisas fora e depois é direcionado, quando houver oportunidade, é direcionado para dentro de si. Meio que quanto mais estímulo tiver fora, mais o extrovertido vai se sentir em casa. Então, quanto mais conteúdo, quanto mais coisa vier, melhor. No mesmo ambiente, o introvertido vai se sentir um pouco, talvez inseguro, dependendo da pessoa, mas não vai se sentir tão confortável assim, porque não é o seu principal interesse. O principal interesse do introvertido é ficar num lugar mais calmo, mais tranquilo, onde ele possa ouvir os seus pensamentos, as suas percepções, ter um contato consigo, para eventualmente se conectar com o que está fora. E o extrovertido ele vai se conectar primeiro com o que está fora e eventualmente com o que está dentro. Então os pensamentos, essas coisas, né, ficar sozinho já não é muito agradável para o extrovertido. Então aqui é algo importante da gente diferenciar o introvertido de um tímido. Um introvertido pode ficar tímido, mas um extrovertido também pode ficar tímido. A timidez ela não é sinônimo de introversão. A introversão nos diz que há um interesse maior pelo que está dentro. Hoje em dia até tem uma maior compreensão que o introvertido não é um cara que, puta, esse aqui não dá para trabalhar nessa empresa, a gente precisa de alguém,
Não, tem a sua importância. Tem livros, né, a respeito, inclusive, que falam exatamente disso. Mas aqui a gente está falando, então, de pessoas que se interessam por uma coisa a outra inicialmente. Então agora a gente vai falar das 4 funções, lembrando quais são: sensação, pensamento, sentimento e intuição. Então vamos falar nessa ordem. Todos nós, em algum grau, temos as 4 funções, porque ela vai ajudar a gente, inclusive, a nos adaptar ao meio. Então a sensação, por exemplo, ela nos diz que algo existe. É a percepção que o indivíduo tem do meio. O pensamento é como se fosse uma interpretação daquilo que existe. Então a sensação não sabe que alguma coisa existe, o pensamento ele já sabe o que é aquilo. Então sensação percebe e o pensamento entende o que é aquilo. Uma bola. Então o pensamento já sabe que é uma bola. A sensação sabe que algo está ali e o pensamento sabe que o que está ali é uma bola. O sentimento ele trabalha com o valor que aquilo tem, o valor intrínseco, o valor do coração, é o julgamento do coração. Ele meio que julga, vê se aquilo é bom, não é. A sensação sabe que algo existe, o pensamento que aquilo é uma bola, e o sentimento vai dizer, essa bola parece, eu não gostei muito dela, né? Ela não me traz algo bom, parece algo esquisito. Ou então, nossa, tudo que eu queria era uma bola, eu vou conseguir fazer tal coisa, enfim. Ele dá esse valor para as coisas, não o valor em termos de dinheiro, mas é como se fosse um julgamento mesmo. Já a intuição fica um pouco mais difícil de explicar, mas é como se fosse uma percepção, só que não pelos órgãos do sentido, como a sensação. A sensação vai dizer que algo existe através do olfato, da visão, da audição, do paladar, do tato. Já a intuição, ela é uma percepção também, mas do inconsciente. Você não sabe de onde está vindo aquela percepção. Aquela percepção que veio não é tão clara assim, por isso que é muito subjetivo até. E muito do subliminar, o subliminar é como se fosse assim, a gente está aqui focado um no outro, você e eu, mas aqui do lado tem um monte de coisa acontecendo. A nossa vista está pegando, mas nosso foco está aqui. Essas coisas que a nossa consciência não está pegando, mas que nossa visão também está indo para o inconsciente. E eventualmente, essas coisas que ficam quase que alheias à nossa consciência, à nossa percepção objetiva, vão compor o que é a intuição. Você pode estar conversando com alguém, mas há um cochicho de alguém na mesa do lado ou próximo de você que o inconsciente pode estar captando. E aí na hora de tomar uma decisão, imagina você sentar num restaurante e na mesa do lado tem alguém falando sobre o mercado de ações. Aí eventualmente quando você for querer investir em alguma coisa, você nem sabe, mas acha que é melhor tomar uma decisão a outra, porque no fundo você ouviu a conversa da mesa do lado sem perceber, isso foi pro inconsciente. Essa é uma das formas de compreender isso, mas existe uma outra. A intuição, além dessa percepção subliminar, que também vem, ela percebe o contexto da coisa. É uma percepção que assim, você viu a bola, mas você entende quase que de forma atemporal, por meio da intuição, aquela bola. O que pode acontecer, percepções vindas do inconsciente, já começa a criar associações e aí você percebe a bola de um outro jeito. Então essa é uma outra forma de percepção do inconsciente, que é a intuição. Então olha só, nós temos 2 formas de perceber as coisas, pela sensação e pela intuição, e 2 formas de julgar as coisas, pelo pensamento e pelo sentimento. Lembrando, sensação pelos órgãos do sentido, intuição pelo inconsciente. O pensamento por um julgamento mais crítico e racional e o sentimento pelo valor que aquilo traz, o julgamento do coração que aquilo traz. Então, esses 2 grupos, eles são tidos como opostos. A sensação e a intuição são tidas como opostas. E o pensamento e o sentimento são tidos como opostos. E o que tem a ver isso de opostos? A gente vai falar dos 8 tipos psicológicos. Eles vão juntar as 2 atitudes com as 4 funções. Então, por exemplo, um pensamento extrovertido, ele vai ter como característica oposta, característica inconsciente, o introvertido, que é o oposto do extrovertido. Se ele é pensamento, sentimento. Então, pensamento extrovertido, o seu oposto, que está no inconsciente, que está ali nas sombras, é o introvertido, o sentimento introvertido. Da mesma forma, a intuição e a sensação. Se for um intuitivo introvertido, o seu oposto, que está no inconsciente, vai ser uma sensação extrovertida. Então agora vamos tentar falar dos 8.
tentar não, vamos fazer. Então agora vamos entender os 8 tipos. Na gente, para já fazer uma introdução antes disso, os tipos vão funcionar como se fosse uma cruz. Vai aparecer aí na tela uma cruz, e aí no ponto de cima vai ser o seu tipo principal. E na mesma linha vertical abaixo vai ter a função inferior, que é como se fosse o tipo que está no nosso inconsciente, é o oposto ao de cima. E aí, numa linha horizontal, que nem sempre é reta, na maioria das vezes, ou quase sempre, é uma linha desnivelada, não vai ser um horizontal perfeitinho. Então, quando um lado está mais para cima, é a sua função secundária, que vai trabalhar junto com a sua função principal. E essa que está mais embaixo, ela vai ser uma função também pouco usada. Mas você tem essa função. Mas as duas mais usadas vai ser a função principal e a função secundária. E aí precisamos nos atentar principalmente à função inferior, porque é aquela que a gente tem menos contato. E aí a gente precisa desenvolver isso também, para termos mais equilíbrio e não ficar agindo de um único jeito ou percebendo as coisas de um único jeito. Tem uma forma de autoconhecimento importante. Então vamos lá, vamos para os 8 tipos agora, vamos citar algumas características básicas, a ideia não é aprofundar muito, mas vamos começar pelo pensamento extrovertido. Então se o pensamento é aquele que percebe o que as coisas são, não que se existe ou não alguma coisa, mas ele já tem uma percepção do que é alguma coisa. E o extrovertido, o seu interesse está para fora, é alguém muito ligado à lógica, mas principalmente à lógica das coisas concretas, das coisas que existem de fato, dos objetos que está à nossa volta. Então veja, não tem só um tipo de pessoa mais racional ou lógico, mas o pensamento extrovertido ele costuma lidar muito bem e atuar de forma lógica com as coisas concretas. Já o pensamento introvertido, então o pensamento continua com a mesma definição. O introvertido se interessa primeiro pelas coisas que acontecem dentro dele. Então é alguém que vai aprofundar em si mesmo, também através da lógica. Muitas reflexões, muitas ideias, mas a partir de coisas que acontecem com ele, ou em termos mais filosóficos, e não tanto com a lógica prática e objetiva das coisas. Agora, o sentimento extrovertido. O sentimento, então, ele dá valor, é aquilo que dá valor às coisas, e eu não estou falando de financeiro, e o extrovertido, mesma coisa, o interesse está no meio. Então é alguém muito caloroso, é alguém muito amável, amigável com o outro. Mas também pode ser alguém que, exatamente o oposto, como ele dá valor para as coisas, ele pode dar um valor negativo. Ele pode ser vingativo, por exemplo. Ele pode não gostar de alguém por alguma coisa. Ele tem muito claro quem que ele gosta e quem que ele não gosta. Ele acaba, inclusive, não tendo muitas ilusões com as pessoas, porque através dessa análise, desse valor que ele dá, ele sabe muito bem quem que ele pode confiar, em quem que não pode, e acaba muitas vezes podendo se tornar o centro das atenções. Ele consegue fazer essa amizade e ter essa posição muito fácil. Já o tipo sentimento introvertido, lembrando que a introversão então se interessa por dentro de si primeiro, é alguém muito melancólico em geral, mais quieto. O valor que ele dá é para as coisas internas. O que tem mais sentido e o que não tem. Acaba sendo pessoas mais frias, incompreendidas, mas são pessoas que dentro dela, ela sabe muito bem o que está acontecendo. E lembrando aqui, é bom fazer esse parênteses agora, nesse momento, que aqui são tipos gerais. A gente não está considerando fatores do meio, então é o tipo mais puro. Como é que seria uma pessoa totalmente assim? O tipo sensação extrovertida. Sensação é quem percebe que as coisas existem, usa muitos órgãos do sentido. Então uma pessoa que é do tipo sensação extrovertida é uma pessoa que gosta muito de cheiros, de estímulos como um todo. Estímulos visuais, nossa, que bonito, que estética. Ou então é muito ligado à estética da música, ou do toque, ou de um alimento, degusta o alimento. Apreciadores de vinho, de repente, pode ser algo nesse sentido. Apreciadores da arte em geral, e é uma pessoa que acaba sendo bem eficiente e prático, né? Porque observou e é para fora, então acaba sendo prático também nesse sentido. Já o sensação introvertida, ele é muito sensível às impressões que os objetos lhe causam. Afinal de contas, ainda é uma sensação, é os órgãos do sentido que vai se relacionar com o externo, mas ele é um introvertido. Então, aquilo que está fora causa uma impressão dentro, e é isso que ele é sensível. Então é como ele é tomado por algo que foi estimulado
do lado de fora. E ele tem uma memória, pode ter uma memória muito boa, uma memória muito fotográfica, porque como ele teve uma impressão daquilo de uma forma intensa, ele vai lembrar de detalhes dos objetos e das coisas, principalmente se ele gostou de algo. Nossa, eu fui na sua casa, sabe aquele tapete que é... E aí começa a descrever o tapete, porque aquilo, esse estímulo visual que chamou a atenção dele. Inclusive, uma pessoa com esse tipo pode ter um comportamento muito intenso, de sentiu algo, o objeto imprimiu nele, deu uma impressão nele específica e ele pode ficar bem intenso com isso. O tipo intuição extrovertida é muito interessante, porque a extroversão então é o interesse para fora e a intuição é uma percepção que vem de dentro, a percepção do inconsciente. São pessoas ligadas a tendências, as possibilidades. São pessoas que podem, entre aspas, prever o que está acontecendo com o mercado, boas análises políticas, por exemplo, com base nessas percepções inconscientes. A tendência é algo importante nesse tipo. Mas a principal questão é que, por conta disso, desse movimento que tem essa tendência, situações muito estáveis para essa pessoa é um problema, pode ver como uma prisão. Ele quer mesmo é ver isso, essas possibilidades acontecendo. No entanto, ao mesmo tempo que ele inicia muitas coisas, por conta desse movimento que ele tem, ele pode desistir também das coisas muito fácil e sempre querer coisas novas. E por fim, a gente tem a intuição introvertida. Esse tipo é muito difícil de explicar porque o externo é muito nebuloso. É um tipo que consegue se aprofundar muito fácil em temas como inconsciente coletivo, em temas ocultos nele mesmo, as possibilidades de certas circunstâncias, mas o externo, o contato extremo com o concreto é mais difícil. É uma pessoa que pode se cansar facilmente das atividades, mas a elaboração dos conteúdos internos, isso não cansa tão fácil. E é claro que por isso ele tem um risco de perder contato com uma realidade objetiva. E aí, e você? Se identificou com alguns desses tipos principais? E se você se identificou com uma das funções principais, lembra o oposto delas, porque o oposto delas precisa também ser desenvolvido para sermos mais harmônicos. Nunca vai chegar a mesma coisa, mas para sermos mais harmônicos. Deixa aqui nos comentários, se inscreva no canal, um beijo no coração e até a próxima.